Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos revisar as funções da linguagem. É um conteúdo que a gente já aprendeu em sala de aula, então a gente só vai fazer uma revisão mesmo e ele vai cair no nosso trabalho avaliativo. A linguagem, ela pode ser utilizada para diversas finalidades. Essas diversas finalidades da linguagem a gente vai chamar de funções da linguagem. Cada pessoa organiza sua fala de acordo com o objetivo que ela pretende. Bom, e para que a comunicação aconteça, é necessário que ela tenha os elementos que estão aí na tela. O emissor, que é quem emite a mensagem, ele também pode ser chamado de locutor. O receptor, que é a quem a mensagem se destina, e ele também pode ser chamado de interlocutor, né? Aquele que recebe a mensagem. O contexto, que é a situação comunicativa daquela mensagem. O código, que é a forma em que a mensagem é organizada. Esse código pode ser a língua oral, pode ser a língua escrita, pode ser os gestos, pode ser os sons, ou seja, a forma que a mensagem foi organizada. O canal, que é o meio pelo qual a mensagem foi transmitida, também é um dos elementos da comunicação. Então, vamos revisar as funções da linguagem que a gente já aprendeu em sala de aula. Elas são 6. A função referencial, a função emotiva, apelativa, poética, fática e metalinguística. A função referencial é aquela que também pode ser chamada de denotativa ou de informativa. O principal objetivo dela é informar. O emissor, ele vai querer falar diretamente sobre o contexto real. Essa função ela aparece muito nos jornais, nos livros didáticos, nas revistas e em artigos, tá bom? Já a função emotiva é aquela que está centrada no emissor da mensagem. É aquela que a comunicação revela os sentimentos e as emoções de quem está falando. Ela aparece muito nas memórias, nas cartas, nos poemas, nos depoimentos, nas autobiografias e principalmente nas músicas. A apelativa, pessoal, é aquela que eu falei que também pode ser chamada de conativa. Quando a gente pensa em apelar ou na palavra conativa, que nos lembra convencer, a gente pensa naquela linguagem que tem o objetivo de convencer, influenciar o receptor a comprar alguma coisa, a aceitar uma ideia, a ser influenciado para algo. Então, a linguagem conativa ou apelativa, ela aparece muito nos anúncios publicitários. Quando está escrito, compre agora, não fume, fique em casa. A função poética vai ser aquela que vai se preocupar com a estética do texto. Nessa função, vai ter um cuidado diferenciado com o ritmo do texto, a sonoridade das palavras, muitas rimas e com o jogo de ideias. Ela aparece muito em textos literários, em poemas, também aparece em propaganda e publicidade, nas músicas. Já a função fática é aquela que quer manter a situação comunicativa. Então, ela é muito usada para saber se o interlocutor, por exemplo, está entendendo a mensagem ou se ele está prestando atenção no emissor. Ela é cheia de palavrinhas curtas, palavrinhas pequenininhas, utiliza muito de frases interrogativas, esperando uma resposta do receptor. Ela é muito utilizada em cumprimentos, em conversas telefônicas e também em saudações. Por exemplo, quando a gente diz, ok? Vocês estão entendendo? Alô? Ou quando a gente está conversando com alguém, a gente fica assim, ok, E por último, a função metalinguística, é aquela que a gente diz que é a língua falando da língua, né? Quando a linguagem está falando de si mesma. Ela aparece muito em dicionários e livros gramaticais, mas também pode aparecer em algum poema, por exemplo. Então, pessoal, no trabalho avaliativo, eu vou dar alguns exemplos de linguagens para vocês e vocês vão ter que me apontar qual é a função desses exemplos que eu vou jogar no trabalho avaliativo. Vamos fazer um treino com alguns exemplos que eu coloquei aqui no vídeo.
Este primeiro. Quem faz inglês faz mais sucesso. Invista em você. Qual é a função? A função conativa, aquela que está tentando convencer o receptor a fazer inglês. A de baixo, uma conversa telefônica. Olha a palavrinha curtinha. Alô? Qual que é essa função? A fática, que tem o objetivo de manter a situação comunicativa. Mais um exemplo de uma propaganda. Compre batom, compre batom. Então, se está convencendo o leitor a comprar alguma coisa, conativa. E mais uma notícia aí embaixo. Folha de São Paulo. Obama toma posse em promessa de reconstruir os Estados Unidos e liderar o mundo. Está dando uma informação, uma notícia referencial. Parece que vem chuva? Aham. Então, eles estão aí tentando manter a situação comunicativa. E o Garfield fala, né? E dizem que a arte da conversação está morta. E a de baixo é um verbete de dicionário. Sempre que for um dicionário, vai ser metalinguística, a língua falando da língua. Agora o emissor da mensagem está comemorando. Uau, eu venci, eu sou demais, eu consegui a aprovação, ninguém me segura. Então ele está emocionado por ter possivelmente passado no vestibular. Função emotiva. Embaixo mais uma propaganda. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Uma propaganda da Garoto. Linguagem com a função conativa. Agora, olha o tanto que o emissor deste poema se preocupou com a estética, se preocupou com o quanto esse poema aí devia ficar bonito no papel. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Então se preocupou com a sonoridade das palavras, se preocupou com a estética do jeitinho que foi escrito o poema. Olha, que saiu de lá assim. Provavelmente ele saiu bêbado e por isso todas as letrinhas ficaram bagunçadinhas. E no de baixo tem mais um conceito, né? Mais uma definição da palavra preconceito, mais um verbete de dicionário. Então, é a língua falando da língua, metalinguística. Olha, mais um poema que se preocupou com a estética, com a beleza, com a organização das palavras, ó. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Então, além de se preocupar com o som, se preocupou em fazer este poeminha no formato de uma xícara de café. E embaixo uma propaganda diferente, não quer vender nada. Ela quer vender uma ideia, né? Quer influenciar o receptor da mensagem a doar órgãos, né? Um dos dois vai receber seus órgãos. Você decide qual, se é o lixo, né, ou se é a criança. Então, a função conativa de convencer. Pessoal, nosso trabalho avaliativo sobre as funções da linguagem será nessa semana. Para vocês praticarem, eu quero que vocês façam no caderno de literatura um mapa mental parecido com esse aí, usando a sua criatividade sobre as funções da linguagem. Então, é para fazer no caderno de literatura, no retorno eu vou dar o visto.